A brisa da manhã prometia um dia sereno. O mar, um espelho azulado, refletia o céu claro enquanto o barco, Esperança do Norte, se afastava lentamente do porto às 5 da madrugada. A bordo, 5 homens. 4 eram pescadores experientes, com a pele curtida pelo sol e pelo sal, cujas histórias se entrelaçavam com as marés. O 5º era Jonas, um novato de poucas palavras, um homem que parecia ter uma conexão mais profunda com o silêncio do oceano do que com a conversa dos homens. Para ele, o mar não era apenas um local de trabalho. Era um confidente, um ser vivo com quem ele trocava segredos sem precisar de voz. A expedição estava planejada para durar 3 longos dias em alto mar. A tripulação, confiante, preparava suas redes, sonhando com a pesca farta que traria sustento e alívio para suas famílias. O primeiro dia transcorreu como o esperado. O sol brilhava, os peixes mordiam a isca e o clima a bordo era de otimismo contido. O capitão, um homem robusto de risada fácil, contava piadas antigas enquanto Jonas observava o horizonte, perdido em pensamentos, sentindo a pulsação do oceano sob o casco do barco. Mas o mar é traiçoeiro. Sua calma pode ser o prelúdio da fúria. E a fúria não tardou a chegar. Sem aviso, o céu azul cedeu lugar a um cinza pesado e opressivo. Nuvens escuras se aglomeraram engolindo o sol. O vento, antes uma carícia suave, transformou-se num uivo gutural, um lamento que parecia emergir das profundezas, como se uma criatura antiga e faminta estivesse despertando nas águas turbulentas. O barco, antes estável, começou a balançar violentamente, jogado de um lado para o outro por ondas que cresciam a cada instante. Na segunda noite, a atmosfera a bordo tornou-se densa, carregada de um medo palpável. O rádio, a única conexão com o mundo exterior, começou a falhar. Primeiro, um chiado intermitente, depois, algo mais sinistro. Em meio à estática, sons estranhos começaram a vazar pelos alto-falantes. Não eram vozes humanas, não eram códigos, não eram interferências comuns. Eram sussurros, sussurros arrastados, melancólicos, como preces de afogados ecoando de um abismo aquático. É só interferência, disse o capitão, forçando uma risada que soou oca e desesperada. Ninguém riu. Ninguém respondeu. Todos os homens a bordo, paralisados, ouviam a mesma coisa, a mesma palavra repetida num ciclo interminável, um chamado hipnótico e macabro que parecia penetrar a alma. Desce, desce, desce. O som era um convite para o fundo, uma promessa de silêncio eterno. O medo já não era apenas sobre a tempestade, era sobre o que estava lá fora, na escuridão, chamando por eles. Horas depois, a tempestade desabou com uma força brutal, apocalíptica. O mar se ergueu em paredes de água, ondas de 6, 7 metros, verdadeiras montanhas líquidas, arremessavam o Esperança do Norte como se fosse um brinquedo de criança nas mãos de um gigante furioso. O convés era constantemente varrido por torrentes de água gelada. O som da madeira rangendo se misturava ao rugido do vento e ao trovão que rasgava os céus. Relâmpagos cortavam a escuridão, iluminando a cena caótica em flashes fantasmagóricos. Foi num desses clarões que Jonas viu. Ele jurou, até o fim de seus dias, ter visto, sob a superfície das águas revoltas, rostos. Rostos pálidos, disformes, com olhos vazios que o encaravam de volta. E mãos, dezenas de mãos esqueléticas, que se esticavam das profundezas, agarrando o casco do barco, tentando puxá-lo para baixo, para o seu reino submerso. O terror gelou seu sangue. Ele tentou gritar, mas o som foi engolido pelo uivo da tempestade. O barco adernou violentamente uma última vez. A escuridão e a água gelada engoliram tudo. Dias depois, a luz do sol feriu os olhos de Jonas. Ele acordou numa praia deserta,
a areia áspera contra sua pele, agarrado a um pedaço de madeira que mal reconheceu como parte do mastro do Esperança do Norte. Ele era o único sobrevivente. Dos outros 4 não havia sinal. O mar os havia levado. As equipes de busca vasculharam a área por semanas, mas os corpos de seus companheiros nunca foram encontrados. O oceano guarda bem os seus segredos. Jonas foi levado de volta para sua pequena vila de pescadores. Ele não conseguia se lembrar dos detalhes do naufrágio. Sua mente, como um mecanismo de defesa, havia bloqueado o horror daquela noite. Restava apenas uma memória sensorial: o som constante do mar e a sensação arrepiante e persistente de estar sendo observado, mesmo em terra firme. Ele tentou retomar a vida, mas algo dentro dele havia se quebrado. O homem calado tornou-se ainda mais recluso, assombrado por um trauma que ele não conseguia nomear. E então, as coisas estranhas começaram a acontecer. Fenômenos que desafiavam a lógica e alimentavam o terror que crescia em seu peito. Toda noite, quando o vento soprava do oceano, trazendo consigo a umidade e o cheiro de maresia, Jonas ouvia batidas em sua janela. Não eram galhos de árvore, não era o vento. Eram 3 toques, secos, deliberados, sempre no mesmo ritmo. Toque, toque, toque. E junto com as batidas, um cheiro forte de sal e algas em decomposição invadia seu quarto, um odor de fundo de mar que o sufocava. Ele passava as noites em claro, encolhido na cama, esperando o sol nascer. Ele sabia, em seu íntimo, que não estava sozinho. Algo o havia seguido do mar. Algo o estava esperando. Numa madrugada, impulsionado por uma força que ele não compreendia, uma mistura de medo e resignação, Jonas se levantou. As batidas na janela cessaram no momento em que seus pés tocaram o chão frio. Descalço, como num transe, ele saiu de casa e caminhou em direção à praia. A lua cheia pairava no céu, banhando a areia e as ondas com uma luz prateada e fantasmagórica. A maré estava excepcionalmente baixa, revelando uma faixa de areia úmida que se estendia por dezenas de metros. E foi lá, a uma certa distância da costa, parcialmente encalhado na areia molhada, que ele viu o Esperança do Norte. O barco estava inteiro, como se nunca tivesse sido tocado pela fúria da tempestade. Não havia um único arranhão no casco, o mastro estava intacto. A cena era impossível, um delírio, mas estava ali, real e iluminado pela lua. E sobre o convés, as silhuetas. As 4 silhuetas de seus antigos companheiros. Eles estavam parados, imóveis como estátuas, todos de costas para Jonas, encarando o horizonte negro do mar. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som suave das ondas quebrando na praia. De repente, uma das figuras, a que ele reconheceu como sendo o capitão, levantou o braço lentamente, de forma mecânica. O braço se esticou e o dedo apontou diretamente para Jonas. Naquele instante, o vento soprou em seu ouvido e o sussurro que ele ouviu no rádio retornou, claro como cristal. Falta você. Uma calma inexplicável tomou conta de Jonas. O medo se foi, substituído por uma sensação de inevitabilidade, de pertencimento. Ele deu um passo à frente em direção à água. Depois outro, e mais outro. Seus pés tocaram a espuma fria da maré. O mar o recebeu em silêncio, sem resistência, como quem acolhe de volta algo que sempre foi seu por direito. Ele continuou a caminhar, a água subindo por suas pernas, sua cintura, seu peito, até que a escuridão do oceano o envolveu por completo. Na manhã seguinte, a praia estava vazia. A única evidência de que alguém esteve ali era um rastro de pegadas na areia. Pegadas que iam da vila até a beira da água, e não voltavam. O Esperança do Norte havia desaparecido, assim como Jonas.
E no horizonte distante, sobre as águas tranquilas, ouvia-se o som fraco de um motor de barco se afastando, embora todos na vila soubessem que nenhum barco navegava por aquelas águas há anos. Chegamos ao último conto da noite. Não esqueça de curtir e se inscrever. Ajude essa alma a descansar em paz.